Direito penal é uma coisa curiosa. É um ramo do direito bem curioso. Olha, gente, na maior parte das vezes, quando se comete um crime, para fins de direito penal, esse crime ele não é direcionado especificamente à vítima, mas ao conjunto da sociedade. Eu vou tentar explicar. O ato de matar alguém, o crime de homicídio, né, por exemplo, ele possui, em tese, uma ou mais vítimas que podem ser identificadas. Fulano A deferiu tiro contra o fulano B, sendo A o sujeito ativo e B o sujeito passivo daquele ato, e, portanto, a vítima. Certo? Quase. Olha, o B de fato é o sujeito passivo. Mas e se eu disser para vocês que ele não é a única vítima do caso? Não, não. O B, que, bom, nesse caso ele já tá morto, né, coitado. Vamos pensar que seja um crime tentado, aí o B tá vivo, né? Então, o B, ele tem interesse em ver a justiça agindo para que seu algoz não fique impune. Porém, vamos pensar assim nós todos, conjunto da sociedade, conjunto da população. Nós também não temos interesse em ver esse crime solucionado e alguma medida coercitiva sendo aplicada a quem mata ou tenta matar alguém? Não é interessante para nós, sociedade, que o ato de matar alguém seja reprovado na forma da lei? Olha, viver sabendo que a vida humana é protegida no âmbito jurídico, que a vida é um bem jurídico a ser tutelado, se vocês quiserem assim, né? Não dá uma sensação de conforto? Uma sensação de que podemos caminhar pelas ruas livremente, sem saber que, enfim, alguém pode nos matar do nada só porque deu na telha e não sofrer nenhum tipo de represália. Bom, talvez, né, vocês nunca tenham parado para pensar nisso, mas o fato é que o direito penal, as regras, né, que punem e constrangem aqueles que praticam atos tipicamente delituosos, é algo que existe para proteger a harmonia social como um todo, e não somente o indivíduo vitimizado. Vejam, esse fator público por trás do direito penal, e não é à toa que ele é caracterizado mesmo como um ramo do direito público, em oposição ao direito civil, por exemplo, que é um ramo do direito privado, esse fator público do direito privado ele tem uma ambivalência. Olha, notem, o direito privado ele é um fator de coesão social, né? Isso é bom, né? Vejam, se você roubar alguém, gente, o Ministério Público, notem para o nome, inclusive, Ministério Público, ele é obrigado a apresentar uma acusação contra você. Ah, mas a vítima nem se importou que eu roubei. Ele era rico, nós viramos amigos. Nem se incomodou. Pouco importa. Ao roubar, você feriu a ordem social e o MP, o Ministério Público, vai ter que te acusar, ainda que você vire o melhor amigo da vítima e a vítima não queira a acusação. Vejam, esse fator público, que é um ponto positivo, também já me conduz a falar de um ponto negativo, né, do direito penal enquanto um ramo do direito público. Vejam, a vítima, aquela pessoa que foi efetivamente agredida, violentada, roubada ou assediada, ela não costuma ter muita importância no direito penal. Aquele sujeito singular ali, olha, ele nem precisa ser ouvido. O ato não se deu contra ele especificamente, mas contra a sociedade como um todo. Eis a ambivalência. Ao mesmo tempo em que o direito penal precisa ser público, pois estamos falando de coisas que a sociedade como um todo não quer que aconteça, ele despersonaliza a vítima. A vítima vira uma mera coadjuvante. Não sei se vocês já tiveram, gente, a infelicidade de terem sido vítimas de algum crime, né? Um roubo, por exemplo. Vai numa delegacia para você ver se você vai ser
bem recebido ali com um cafezinho na hora de fazer o BO, né? Ou vai numa audiência, ou o que quer que seja, né? A vítima, ela, assim, muitas vezes é tratada de uma forma quase tão, é, é, na verdade, é tratada de uma forma mais displicente do que a própria pessoa que está sendo acusada ali, porque a pessoa que está sendo acusada ela tem que ser ouvida de uma maneira pormenorizada, pelo menos, assim, né? A vítima, às vezes, nem é ouvida. Então, dito isso, gente, eu quero falar especificamente aqui do crime de assédio sexual, tá? Vejam, gente, trata-se, né, o crime de assédio de um crime que está elencado, arrolado no nosso Código Penal, como um crime que atenta contra a dignidade sexual, né? E aí, junto a ele, encontramos outros crimes, como o de importunação sexual, que é basicamente a mesma coisa que o assédio, né? Ou seja, você pratica um ato libidinoso na presença de alguém, de maneira a constranger essa pessoa, porém sem o fator hierárquico, né? De uma pessoa que pode decidir o destino da outra ali, né? E tem junto também nesses crimes contra a dignidade sexual o próprio crime de estupro, e esse é mais gravoso, implica conjunção carnal, né? Enfim. Vejam, gente, esses crimes contra a dignidade sexual, eles eram considerados até 2009. Sim, até 2009, já tinha até iPhone em 2009, tinha YouTuber em 2009. Eles eram considerados crimes de ação penal privada. Meu Deus, o que é isso, né? Vou tentar explicar assim. Olha, se uma vítima de um estupro, por exemplo, não contratasse ali o seu advogado e fosse buscar seus direitos na justiça, nada iria acontecer. Por que isso? Basicamente porque o estupro e outros crimes contra a dignidade sexual não eram considerados males que feriam a coesão da sociedade como um todo, mas antes como algo que feria a vítima, né? Na maioria das vezes a mulher, de maneira singular. Felizmente, isso mudou. Desde 2009, a legislação vem evoluindo e atualmente os crimes contra a dignidade sexual são crimes de natureza pública, independem da representação específica da vítima. Hoje, nós podemos dizer, ao menos do ponto de vista legal, que somos uma sociedade que reprova os crimes contra a dignidade sexual. Estes crimes abalam, pelo menos em tese, a harmonia social. Mas se isso é bom por um lado, voltamos àquela ambivalência de outrora. A vítima vira uma mera coadjuvante. O Estado é quem acusa, o Estado é quem produz provas, o Estado é quem condena. O Estado é responsável por quase tudo no processo penal. E como é dever do Estado atuar com prudência e imparcialidade, para que não se condene alguém de maneira injustificada, né, as provas devem ser as mais robustas possíveis, no sentido de condenar a pessoa. E aí, nesse contexto, gente, o depoimento pessoal da vítima, ele não costuma ter um peso probatório tão grande. Em alguns casos, se não municiados com outras provas, é quase irrelevante. Lembre-se, o crime deve ser resolvido para fins de harmonia social e não para fins de fazer justiça com aquela vítima especificamente. Daí eu pergunto para vocês, mas e a voz da vítima? E a voz da vítima em um crime de assédio sexual, por exemplo? Por vezes, a única coisa que a vítima de um crime de assédio, por vezes não, né? Na maioria das vezes, a única coisa que a vítima de um crime de assédio tem é a sua própria voz. É o seu próprio relato daquele caso. E de que vale a voz de alguém com tão pouca importância para o processo penal como a vítima? Pois bem, aqui as coisas ficam complicadas e é uma discussão que precisa ser debatida aí com maior frequência, gente. Qual o papel do depoimento da vítima num crime cuja característica é não deixar rastros, como o crime de assédio?
Olha, o que eu posso dizer é que, ainda que de forma lenta, o direito penal, que não quer saber muito lá da vítima, né, como a gente viu, ele vem começando a dar sinais de que, em alguns casos, a vítima é importante. Que seu depoimento, inclusive, é importante. Na verdade, o que eu tenho notado é que as declarações da vítima antes eram simplesmente menosprezadas, né? E só eram consideradas se e somente se todo o conjunto de provas desse match com o relato da vítima, né? Mas esse relato em si tinha pouco valor. Atualmente, o que se nota é que o relato da vítima, a voz da vítima, ao menos em alguns crimes, estes que não deixam vestígios, como os crimes contra a dignidade sexual ou mesmo crimes de violência doméstica, eles têm sido encarados com valor majorado. Não sei se algum jurista já empregou esse termo, mas eu diria que se trata de um depoimento qualificado, né? E, gente, tem que ser assim, tá? Porque, vejam, o Estado ele não deve presumir que o acusado seja culpado de nada, mas tampouco deve presumir que a vítima seja mentirosa, exagerada, louca, desequilibrada, né? Não deve criar mecanismos de constrangimento ou de encastelamento burocrático capazes de impedir que a mera verbalização de uma agressão em potencial seja feita e levada a sério. E a gente segue debatendo aqui no canal Delongas sobre o papel da vítima no processo penal, nos crimes de assédio, enfim, no direito penal como um todo. Deixem seus comentários aqui no canal Delongas que a gente responde um por um.